Atenção, região Nordeste! O maior evento de educação cristã está de volta. 35ª Conferência de Escola Dominical. Com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Elienay Cabral, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e dirigentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Recife. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 35ª Conferência de Escola Dominical, 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 11. Missões e a Igreja Perseguida. Chegamos então à lição de número 11. Lição essa que está em conexão com a lição 10. A lição 11 tem o título Missões e a Igreja Perseguida. O texto áureo desta lição está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E a verdade prática nos diz o seguinte: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. O comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, que já fizemos menção, uma obra de grande valor publicada pela CPAD, oferece um destaque bastante oportuno que nesta incumbência Paulo estava dizendo a Timóteo que as pessoas que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo conhecia essa verdade por experiência própria, experiência pessoal. O Senhor Jesus tinha avisado os seus discípulos, e isso a gente lê no Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 20, que se a ele, Jesus, perseguiram,
também a vós perseguirão. Hoje, a maioria dos cristãos não enfrenta uma perseguição direta simplesmente por serem cristãos, embora ser um cristão ainda seja ilegal em algumas regiões do mundo. Por isso, aqueles que adoram livremente e sem obstáculos devem ser profundamente gratos a Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, nos conceda, a nós brasileiros, a liberdade de culto, para que possamos ganhar ainda mais almas para o reino de Deus. No entanto, não devemos supor que este versículo não se aplica a nós. Se defendemos valores cristãos, podemos esperar oposição e hostilidade do mundo. A palavra perseguição vem do latim per, que significa através, e também da palavra sequi, que por sua vez significa seguir, ou seja, palavra relacionada com a ideia de algo que nos segue opressivamente, como que correndo atrás de nós. O original latino fala sobre o caçador que segue após a sua vítima, com intenção de prejudicá-la ou matá-la. A perseguição geralmente é uma tentativa constante e por muitas vezes sistemática para eliminar ou prejudicar o indivíduo perseguido e pode empregar ou não meios violentos. A perseguição pode ser mental e também pode envolver o ostracismo social. A igreja cristã emergiu em um contexto de perseguição, inicialmente como uma seita judaica e mais tarde como uma comunidade religiosa independente. O Império Romano, onde o cristianismo se expandiu, frequentemente se mostrava intolerante em relação a essa nova fé, chegando a considerá-la como uma ameaça à ordem social existente. Assim, a Igreja enfrentou pressões sociais, pressões políticas e pressões religiosas desde o seu início. Os primeiros discípulos de Jesus, conforme relatado nos textos bíblicos de Atos, capítulos 3, 4, 6, 7 e 12, enfrentaram perseguições e até mesmo a morte por causa de sua fé. No início da igreja primitiva, os apóstolos Pedro e João curaram um homem coxo na entrada do templo, o que atraiu a atenção das autoridades religiosas. Em Atos capítulo 4, eles foram presos e interrogados pelas autoridades judaicas, mas assim mesmo continuaram a pregar corajosamente a mensagem de Jesus. O capítulo 6 de Atos destaca a escolha dos 7 diáconos para servir a comunidade cristã em Jerusalém, e mesmo nesse contexto, Estevão, um desses diáconos, foi acusado falsamente
de blasfêmia e, consequentemente, apedrejado até a morte, tornando-se o primeiro mártir cristão, conforme Atos, capítulo 7. Esse episódio emblemático do martírio de Estevão mostra que ele defendeu sua fé com paixão, o que o levou a ser julgado e apedrejado até a morte, como vimos, tornando-se o primeiro mártir cristão registrado na história da Igreja. O exemplo de Estevão é um lembrete poderoso dos desafios enfrentados pelos primeiros missionários cristãos. O apóstolo Paulo, mencionado em 2 Coríntios 11, enfrentou inúmeras perseguições durante suas viagens missionárias. Ele foi preso, açoitado, enfrentou naufrágios, tudo em nome da sua fé em Cristo. As cartas escritas por ele revelam o sofrimento que ele suportou em prol do Evangelho. E a igreja de Esmirna, mencionada em Apocalipse 2, versículo 9, também sofreu perseguições. Jesus elogiou a fidelidade dessa igreja, apesar da pobreza e das difamações que enfrentavam por parte dos judeus. Além disso, a igreja cristã enfrentou uma perseguição generalizada pelos imperadores romanos, especialmente sob Nero e Domiciano. Os cristãos eram frequentemente acusados injustamente de incêndios e outros crimes, sofrendo torturas e mortes brutais em arenas de gladiadores ou sendo queimados vivos. Esses eventos históricos mostram que a fé dos primeiros cristãos era testada e fortalecida por meio das perseguições. Eles permaneceram firmes em sua crença, inspirando gerações posteriores a seguir o exemplo de fidelidade diante da adversidade. Hoje, a igreja perseguida ainda existe em várias partes do mundo, enfrentando desafios similares ou até mesmo mais intensos. No entanto, a história de fé e sacrifício dos primeiros missionários continua a ser uma fonte de inspiração para os cristãos, lembrando-os de que a mensagem do amor e da redenção de Cristo é inabalável, mesmo diante das maiores adversidades. A missão de Cristo em trazer os homens de volta a Deus é compartilhada por nós. E essa missão requer grande dose de sofrimento e sacrifício. Por isso, passamos por certo sofrimento na tentativa de cumprir nossas respectivas missões. Quando Paulo escreveu a sua segunda epístola a Timóteo, mais precisamente no capítulo 3, versículos 10 e 11, ele falou sobre o exemplo de resistência que ele mesmo fixou. Vou ler aqui na Bíblia Sagrada
esses textos informados. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Glórias a Deus por esta palavra. Esses exemplos de perseguições e aflições que Paulo suportou foram tirados da primeira viagem missionária do apóstolo à região da Ásia Menor, onde Timóteo morava. O jovem Timóteo pode ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições e aflições ocorridas talvez antes mesmo da sua conversão. Jesus declarou que a cruz seria inevitável para quem o seguisse, e assim sempre tem sido. Podemos ser cristãos nominais, sem sofrer muitos inconvenientes, mas os que querem ser cristãos genuínos, de verdade, têm de pagar o preço inevitável do sofrimento, embora tenham a garantia do poder libertador de Deus. Uma entidade que merece destaque no cuidado com a igreja perseguida é a Missão Portas Abertas. Esta organização cristã foi fundada no ano de 1955 por um jovem missionário holandês conhecido como Irmão André. O irmão André começou o trabalho distribuindo Bíblias clandestinamente a cristãos que não tinham acesso às Escrituras e ficou conhecido como o contrabandista de Deus. E atualmente a Missão Portas Abertas atua em mais de 60 países, apoiando a igreja perseguida por meio de projetos realizados em lugares onde acontece a perseguição, para que a igreja local seja fortalecida e permaneça viva, sendo sal da terra e luz de Cristo onde quer que ela esteja. A Missão Portas Abertas destacou em uma de suas reflexões sobre a perseguição da igreja, a necessidade de se compreender a diferença entre o sofrimento e a perseguição. E eu vou ler uma parte deste texto para você observar a importância disso. Diz assim: sofrimento implica todos os esforços e sacrifícios inerentes ao cumprimento da missão cristã em qualquer lugar onde o cristão viva. Ou seja, todos os cristãos envolvidos na vida da igreja podem se considerar cristãos sofredores. O sofrimento também pode vir de situações variadas de angústia, como doenças, questões familiares, problemas financeiros, etc. Então dizemos que é sofrimento quando tais situações não são resultado direto de professar a fé cristã.
Perseguição, por sua vez, já implica todos os tipos de injustiça, de maus tratos e desrespeito aos direitos humanos, com o objetivo de impedir a proclamação do Evangelho, seja por parte de um indivíduo, seja de um grupo ou comunidade. O texto, resumindo, diz: sofrimento é uma afirmação passiva, enquanto que perseguição é uma afirmação ativa. É por isso que nós escolhemos falar sobre os cristãos perseguidos ou a igreja perseguida, e decidiu-se deixar de usar as expressões cristãos sofredores ou igreja sofredora no contexto do ministério da Portas Abertas. Queridos, ajudar a igreja perseguida é uma nobre causa que requer a nossa atenção e principalmente a nossa solidariedade. Um bom exemplo prático de mobilização da igreja neste assunto é realizar um culto onde este tema será discutido e onde a igreja terá a oportunidade de orar a Deus de forma específica em relação aos crentes perseguidos. Trata-se do Dia da Igreja Perseguida, mais conhecido como DIP. O DIP, Dia da Igreja Perseguida, é um movimento nacional de oração em favor dos cristãos perseguidos, idealizado pelo irmão André, conforme já dissemos, o fundador da Missão Portas Abertas. É importante também sensibilizar a igreja de forma frequente sobre a triste realidade da perseguição aos cristãos. Por isso, se faz necessário compartilhar informações sobre a perseguição religiosa nos cultos, nas redes sociais, em eventos de conscientização, em grupos de oração e no envolvimento de amigos e familiares que estão envolvidos com esta causa. A oração é um elemento fundamental nessa batalha por ser uma das formas mais poderosas de apoio. Consequentemente, devemos dedicar tempo para orar pela igreja perseguida, orar pelos cristãos que sofrem, orar até mesmo pelos seus perseguidores, pedindo por paz, por força e por proteção. Uma ação prática e eficaz no envolvimento da igreja com a igreja perseguida é que nós podemos manter uma comunicação encorajadora com os cristãos perseguidos. Podemos enviar cartas ou mensagens através dos diversos aplicativos de conversação, mostrando assim nossa solidariedade e apoio espiritual. É importante também ficar sempre informado e atualizado sobre a situação atual da perseguição religiosa em diferentes partes do mundo. Isso nos ajudará a entender as necessidades que ocorrem em constante mudança. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dEle, intercedendo dia após dia pela obra missionária
mas principalmente pela igreja perseguida. Deus te abençoe.